Olá, pessoal. Hoje o tema da nossa aula é colonização na América Portuguesa, dando continuidade aos conteúdos que estamos trabalhando aí ao longo, né, da disciplina de História. Esse material vai ficar lá no CLES, tanto a videoaula quanto, né, os slides, material este que eu vou estar compartilhando aqui com vocês para facilitar a compreensão do conteúdo da aula de hoje. Então, o título da aula de hoje, a colonização da América Portuguesa, então basicamente vai falar do Brasil, né, durante esse período do século XVI ao século XVIII, então anos de 1500, 1600 e praticamente quase todo, né, os anos de 1700. Ainda vamos deixar uma parte do que aconteceu na segunda metade do século XVIII em relação ao território brasileiro, quando a gente for estudar as lutas, os movimentos separatistas, lutas pela independência no território brasileiro ainda ao longo do século XVIII, tá? Então, aqui, para iniciar, eu gosto muito desse site, que é o site Atlas, da Fundação Getúlio Vargas. É bem interessante, se vocês puderem depois acessar esse site, você vai encontrar a história do Brasil como um todo, por meio de mapas e informações históricas, então são mapas contextualizados. Neste aqui, é possível verificar e identificar os dois principais troncos linguísticos que caracterizavam, né, a formação das várias populações nativas distribuídas no território brasileiro. Então, nós temos aqui os tupis, todas essas partes em vermelho no mapa, né, eles, então, se identificam dentro desse tronco linguístico, os tupis, mas não é uma sociedade homogênea, é dividida em várias tribos. Aqui nós estamos trabalhando com dois troncos linguísticos, e os Gs, que já estavam um pouco mais no interior do território brasileiro. Então, os portugueses, quando aqui chegaram, né, no ano de 1500, e durante praticamente o século XVI, eles vão ter, né, contato inicialmente com as populações tupis, tá bom? E não com as populações do tronco Gs. É bem interessante esse mapa também, que é possível vocês verificarem, além, né, destas duas grandes etnias existentes aqui no território brasileiro, alguns caminhos, por exemplo, que já existiam, caminhos estes que foram usados depois, né, por europeus para demarcar terras, para capturar outros indígenas, para demarcar território, para procurar metais preciosos, e entre eles o principal, né, o caminho de Piabiru, que inclusive passa, né, no território paranaense. Então, aqui, só para que vocês possam visualizar e lembrar de uma aula que eu já, né, acho que já fiz para vocês lá sobre, quando a gente discutiu a colonização europeia no continente americano, mais ao norte e nas regiões onde correspondem aos países latino-americanos, mostrando para vocês a diversidade dessas populações nativas. Então, nós temos várias tribos com culturas diferentes, com um modo de vida diferente, com aspectos religiosos heterogêneos, há uma pluralidade, tá, de populações nativas. Essa ideia de continente americano, essa ideia de Brasil, isso, né, são ideias frutos das grandes navegações e da dominação europeia neste continente. Mas para aquela população que residia em determinada localidade no Brasil, eles não tinham ideia, né, do território continental, né, da América, não tinha esse nome Brasil, eles tinham outras denominações, né, para aquele espaço que eles residiam. No caso dos tupis, né, nós temos populações que são basicamente seminômades, algumas já sedentárias por produzir a mandioca, o milho, o amendoim, e no caso, basicamente, né, eles sobreviviam aí da extração de alimentos, né, da floresta, ou seja, da mata. Então, eram, né, caçadores e coletores, na maioria das vezes. Então, aqui, só para mostrar para vocês que, quando a gente fala de descobrimento do Brasil, não que o termo seja errado, né, mas que a gente tem que só entender que esse território, né, ele era um território já habitado por populações diversas,
com várias culturas, e que ao longo desta ocupação e desta apropriação por parte dos europeus, essas populações, elas foram sendo dizimadas, e aquelas que sobreviveram foram, então, absorvendo, né, a cultura europeia. De modo geral, sempre, né, eu tento trazer aí nos slides iniciais ou nos slides finais os aspectos mais gerais, seria uma síntese, né, desse período do Brasil colônia, que começa em 1500 e que para alguns historiadores acaba em 1815, quando o Brasil é elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves, em 1815, mas para outros, o período, né, colonial vai até 1822, quando ocorre a independência, e aí surge o Estado-nação brasileiro, tá? A gente vai discutir isso numa outra aula, quando a gente for trabalhar as causas aí do processo de independência do Brasil. Mas, de modo geral, né, de 1500 a 1530, essas 3 primeiras décadas é conhecido como período pré-colonial. Estou olhando aqui do lado porque eu estou contando um pouco aqui o tempo, tá? Onde ocorre uma exploração do pau-brasil, por meio, né, do que nós chamamos de escambo, né, que é o pagamento para os indígenas de objetos que eles não conheciam, para que eles explorassem, né, e extraíssem o pau-brasil e carregasse esse material, esse bem até os navios. A escravidão indígena, né, foi utilizada nas 3 primeiras décadas, muitas expedições exploradoras para estar reconhecendo e mapeando essas novas terras, e também outros europeus que vieram e que vinham, né, de certa forma, também explorando, né, as riquezas do litoral brasileiro, entre, né, os principais povos que não era português, seria, então, os franceses. O período colonial, a partir de 1530, vai se dar, né, por meio da cana-de-açúcar, produção esta que foi trazida pelos portugueses para cá, porque já tinham conhecimento dessa produção em outras regiões próximas do continente africano, nas suas colônias, né, no continente africano, utilização da mão de obra escrava africana e a manutenção da mão de obra escrava indígena. Foi, então, elaborada uma organização administrativa nesse período, no primeiro momento com as capitanias hereditárias, uma média nobreza vindo de Portugal para administrar essas terras e reparti-las com pessoas de sua confiança, chamadas sesmarias. Depois, quando as capitanias hereditárias não estavam dando conta daquilo que tinha que fazer, que era praticamente povoar a região, estabelecer aí os engenhos de cana de açúcar, fazer a segurança do território, apaziguar os índios, enfim, dar conta de uma série de coisas que realmente, pela distribuição geográfica, pelo isolamento dessas capitanias, pela falta até de recursos financeiros, eles tiveram muitas dificuldades, né? E aí foi criado o sistema de governo geral. Depois eu vou deixar um material extra para mostrar, que mostra e que explica muito bem, detalhadamente, como foi essa organização administrativa no território brasileiro, aí, no período em que o Brasil foi colônia de Portugal. E as missões jesuíticas, também nós não podemos esquecer o papel fundamental, né, dos clérigos, dos religiosos, de forma muito especial, né, a Companhia de Jesus, os jesuítas, né, que vieram para catequizar aí as populações nativas e consolidar o catolicismo no território. O Pacto Colonial, uma marca desse período, então a colônia tem uma função, que é servir, que é enriquecer a metrópole, né, que é vender e comprar mercadoria somente da metrópole. O sistema de plantation, que é o sistema baseado na mão de obra escrava, né, em grandes latifúndios, grandes extensões de terra, e o uso da monocultura, né, então a produção de um único bem em grande escala para atender as demandas do mercado internacional, mas, né, via mãos prioritárias da metrópole, né? Então, nós temos a exploração de um lado e o acúmulo de riquezas do outro, né? E vocês sabem muito bem qual, né, é o que sobrou para o Brasil nesse momento.
As principais produções, então, como eu disse, inicialmente cana-de-açúcar, depois, né, o encontro do ouro, ali no final do século XVII, na década de 1690, e o tabaco também, que era produzido, né, em grande escala, mas não chegou a ultrapassar a cana-de-açúcar, mas teve também um papel importante na economia brasileira durante esse período colonial. Ao longo, né, do século XVIII, nos anos de 1700, né, e assim vai, houve então uma expansão para o oeste, em que as bandeiras foram extremamente importantes, não só para capturar índios, para vender esses índios como escravos, né, nas fazendas de produção, ou seja, de açúcar ou tabaco e afins, mas também, né, foi importante porque os bandeirantes encontraram, né, aquilo que os portugueses vinham procurando desde 1500, que eram os metais preciosos, né? Na sociedade, basicamente, no período colonial, era patriarcal, né? Então, o homem tinha uma função muito importante, e o senhor de engenho, no caso da sociedade açucareira, era, então, essa figura, né? Que ela comanda não só a família, mas, né, todos os entes e seu entorno social, fortes traços religiosos, né? Da religiosidade católica, mas misturado com muita coisa que vinha, né, das próprias populações africanas e indígenas, né, e as mobilidades sociais muito limitadas, muito difícil, né, as pessoas, né, saírem de uma condição, por exemplo, de escravo e ser, por exemplo, um trabalhador livre para futuramente ser um senhor de engenho, né, era quase impossível, praticamente isso, se até não posso dizer que era impossível sair, né, dessa base de escravos e ser o senhor de engenho, tá? Algumas curiosidades sobre esse período, então, durante 5 anos, né, os franceses se estabeleceram na região onde é a Baía de Guanabara, região do Rio, né, do Rio de Janeiro, litoral do Rio, e ali criou uma colônia chamada França Antártica, que depois os portugueses conseguiram, né, expulsá-los ali, mas uma curiosidade que é bem importante, tem um filme que aborda isso, se eu não me engano, o filme Caramuru, um filme nacional. Uma outra curiosidade é que os holandeses também, né, invadiram o território brasileiro a partir do momento, então, que houve, né, a chamada União Ibérica, que foi quando o rei da Espanha também foi rei de Portugal, por causa da morte do último rei de Portugal, sem deixar herdeiros. Então, de 1580 a 1640, Portugal foi conduzida, administrada, governada, né, pelo rei espanhol, por reis espanhóis. E a partir daí, o Tratado de Tordesilhas perde sua legitimidade, então você tem, né, atravessadores, tanto, né, pessoas espanhóis circulando em territórios portugueses, mas mais portugueses circulando em territórios espanhóis, porque se vocês, né, lembrarem do Tratado de Tordesilhas, o território majoritário do continente americano, na parte do que chamamos de América Latina, ficou, né, para os espanhóis. E os holandeses, que eram inimigos dos espanhóis, um motivo lá atrás, porque a Holanda pertencia, né, à Espanha e conseguiu a sua independência, então os holandeses, né, acabaram sendo contraditórios a todas as determinações dos espanhóis em terras, né, coloniais brasileiras, e os holandeses, então, fizeram 2 incursões, né, 2 invasões. A de Salvador foi, na verdade, realizada em 1624, mas logo os holandeses foram expulsos da região, né, da Bahia, ali do litoral baiano, em Salvador especificamente, mas os holandeses chegaram a ficar de 1630 a 1654, localizados e criaram e se estabeleceram enfim, né, fizeram toda uma rede de transformações das cidades de Recife, até então vilas, né, Recife e Olinda, na região de Pernambuco. Então, se você conhecer a região de Recife e Olinda, vocês vão perceber alguns elementos, né, da cultura holandesa no território nordestino, que é fruto, né, desse período que os holandeses viveram naquele território este, né, em que veio, né, Maurício de Nassau, holandês, para governar essa região. Ali, né, criou várias reformas, construiu pontes, fez várias melhorias, praças públicas, na parte administrativa também conseguiu criar mecanismos para acelerar e expandir a produção açucareira, né? E quando os holandeses são expulsos depois de 1654 do território brasileiro, eles
acabam levando, né, todos os aprendizados e as técnicas que eles, né, obtiveram aqui ao longo desse período. E os holandeses já eram responsáveis pelo refino de açúcar brasileiro, mesmo antes de 1580. Então, ficou muito difícil, depois de 1650, o açúcar, né, brasileiro entre aspas, que na verdade era de Portugal, concorrer com o açúcar de cana, o açúcar proveniente da cana-de-açúcar, que era, né, que estava sendo produzido pelos holandeses em suas colônias. Então, há um momento, né, de decadência, né, um momento em que o Brasil deixa de ser uma referência mundial, né, na exportação deste item aí, bastante valorizado, né, na culinária europeia naquele período que era o açúcar. Um dos governadores gerais, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, mas no sentido de trazer uma curiosidade, o nome de alguns, né, dos 3 aí governadores gerais do Brasil, e também falar que os primeiros jesuítas vieram, né, na expedição de Tomé de Souza, assim quando também, né, Tomé de Souza tomou posse do governo geral do Brasil como representante do rei de Portugal aqui, Salvador se tornou, né, a primeira capital do Brasil. Sempre quando eu falo Brasil, não esqueçam que esse período o Brasil é colônia de Portugal, não é um Estado-nação, não é um país, não é um território independente, tá bom? Então, em relação ao contexto de Brasil colônia, tem alguns temas que são bem importantes a gente estudar e compreender eles, desculpa, de uma forma mais específica. Seria muito pretensioso eu querer dar aula de 30 minutos e falar tudo sobre, né, esse período que vai de 1500 até 1822. Seria pretensioso, né, demais da minha parte. Então, nós vamos bater, não gosto muito dessa palavra, me desculpa, nós vamos focar, enfatizar alguns temas, entre eles a escravidão africana, porque nós temos, então, traços, né, muito fortes da cultura, né, afro no território brasileiro nos dias atuais. Aí, um pouco mais de 50% da população se considera, né, pretos e pardos, né, então afrodescendentes. Isso tudo veio de quê? Da quantidade de africanos que vieram para o Brasil como escravos. 3,8 milhões, né, de africanos foram, então, trazidos para o nosso território entre os séculos 16 e 19, quando vigorou a escravidão africana, né? O comércio dos escravos africanos o comércio era muito lucrativo, tá? Então, foi a partir, né, na Idade Moderna, se eu não me engano, eu posso dizer que o comércio de escravos foi o comércio mais lucrativo que existiu durante a Idade Moderna. Os religiosos batizavam os escravizados quando eles saíam, né, do território africano, eles ganhavam por cada batismo, né, navios negreiros eram utilizados aí para que eles pudessem serem, né, removidos de suas terras natais e trazidos para o território brasileiro para serem usados, né, nas lavouras, principalmente inicialmente na cana-de-açúcar, e depois em todas as outras produções que aqui existiram, até, né, o ano de 1888, quando houve, né, o fim da escravidão no Brasil. Então, no navio negreiro, eles eram colocados, os africanos eram colocados em grande quantidade, até porque se morresse alguém, né, aqueles outros, né, que estavam ali nessa elevação de números, ia repor, né, essa carga perdida, me desculpa usar esse termo, mas era assim que as pessoas africanas eram, né, vistas, não eram vistas como pessoas, sujeitos de direitos, mas sim como mercadorias. As péssimas condições, né, faziam com que muitos morressem durante a viagem, e aqueles que aqui chegavam, né, eram vendidos nos leilões e direcionados para os latifúndios, para as produções diversas que aqui existiam. Eu indico esse filme Amistad, que é bem legal vocês assistirem, tem, se eu não me engano, no YouTube disponível. Não podemos esquecer que vieram africanos de, né, várias partes do território do continente africano, mais ao norte, mais ao sul, basicamente de duas grandes etnias, que são os bantus e sudaneses. Essa pluralidade cultural, essa heterogeneidade étnica é possível nós visualizarmos hoje
as permanências e nos frutos, né, que vieram desta cultura, seja na linguagem, nas roupas, na própria composição étnica do povo brasileiro, na culinária, na arte, na produção de determinados bens, isso tudo, né, é possível visualizar na nossa sociedade, algo que vem, né, dessa cultura africana. A expectativa de vida dos africanos escravizados eram de 10 anos, quando, assim, eles trabalhavam, né, nas produções diretas, diferente um pouco daqueles que trabalhavam no interior das casas e que tinham um papel mais domiciliar. Houve resistência por parte, né, dos africanos que aqui, né, estavam como escravos, na situação de escravos, fugas, a formação de quilombos, né, os suicídios, os assassinatos também que eles provocavam em relação aos seus senhores, e paralisação de produção, né, não era chamado de greves, mas assim vocês podem até entender um pouco melhor, e muitos abortos, né, cometidos pelas mulheres africanas que não queriam, né, que seus filhos vivessem naquela situação imposta. Aqui uma imagem, né, do Quilombo dos Palmares, na região de Alagoas. Hoje recebe muitas visitas, hoje não, porque é período pandêmico, né, mas hoje considerado, né, um patrimônio aí da nossa cultura, e aqui eu trago uma indicação de um filme chamado Quilombo, é um clássico aí do cinema brasileiro, do nosso cinema, né, cinema nacional, com o Cacá Diegues, que é um grande cineasta, né, foi um grande cineasta aí, nesse período principalmente, né, precursor do cinema novo no Brasil, e com várias, né, figuras, né, importantes tanto do cinema quanto da rede de telenovela no Brasil. Então, chama-se Quilombo, o nome do filme é um filme de 1984, eu coloquei para vocês aqui o endereço no YouTube, para quem, né, tiver o interesse de assistir. O Quilombo dos Palmares, né, ficou como o quilombo mais conhecido pela liderança, né, de Zumbi do Palmares e pela quantidade de tempo que conseguiu resistir, né, às forças portuguesas de resistência. Algo importante também nesse período esse povoamento que acontece para além do Tratado de Tordesilhas. Os tratados foram perdendo força a partir do povoamento efetivo, né, dos portugueses para além desse território mais a oeste do litoral brasileiro, e né, o que contribuiu para o povoamento do oeste não foi só as bandeiras, o movimento chamado Bandeiras, mas também a própria pecuária, né, então a domesticação de animais para uso nas fazendas era realizado um pouco, né, distante dessas fazendas, então eles tiveram que adentrar-se, né, para espaços mais interioranos, assim como a produção de tabaco aconteceu também, né, longe do litoral, porque o litoral foi um território em que a produção de cana-de-açúcar foi mais majoritária. Houve também, né, por parte do próprio governo português, a determinação de ser os chamados, né, de entradas, ou seja, incursões para o interior, que era chamado de sertanismo de contrato, no sentido de destruir essas formações quilombolas e, né, também de aniquilar as populações nativas rebeldes e resistentes à colonização, mas no processo de povoamento a oeste, o movimento mais conhecido é das bandeiras, porque não só provocou, né, a expansão territorial do Brasil, mas da colônia portuguesa chamada Brasil, mas também porque encontrou aquilo que os portugueses queriam desde 1500, que eram os metais preciosos. Então, as bandeiras, né, que saíram primeiramente, né, da capitania de São Vicente, uma capitania que foi a primeira capitania, né, em que se deu a produção de cana-de-açúcar, mas que, por conta das questões mais climáticas no Nordeste, não conseguiu se estabelecer ali a capitania de São Vicente como uma grande produtora de cana. Então os seus moradores viviam, né, basicamente de
de pequenas e médias produções locais, captura de índios, outras atividades que não eram focadas, né, na produção de cana-de-açúcar, e, né, a partir ali, né, em meados do século XVII, esses paulistas resolveram, assim, né, embranhar, vamos dizer assim, como é um termo muito utilizado no território de Minas, né, para o interior, nas matas fechadas, com auxílio das populações nativas, né, que tinham contato, e entre, né, as principais consequências das bandeiras foi o encontro, né, de terras ricas em metais preciosos, né, o ouro e o diamante. Basicamente, no período colonial, nós tivemos a formação de duas formas sociais. Então, a sociedade açucareira, localizada na região Nordeste, o auge dessa sociedade, dessa produção, foram, né, o século XVI e XVII, uma sociedade bastante rural, com uma hierarquia muito rígida e patriarcal, capital, né, está estabelecida na região de Salvador, uma grande concentração fundiária que marca, né, até hoje, a organização de terras e a produção naquele território, e uma classe média bem mínima mesmo, pouco numerosa, então uma grande base social que era constituída por escravos indígenas, mas um grande montante de africanos, né, na sociedade açucareira. Já na sociedade mineradora, que é uma sociedade que se formou ao longo ali dos anos de 1700, né, e assim para frente, ou seja, século XVIII, até 1760, o ouro e diamante ele teve seu auge, depois, né, começou a entrar em declínio, uma escassez, né, da própria natural mesmo. Mas uma sociedade que ela se formou a partir, né, desses territórios onde eram explorados o diamante e o ouro, mas de uma forma mais dinâmica, urbana, e aí havia muitas pessoas, né, entre os grandes, né, donos das minas, e a base, né, escravista de escravos também. Então, né, há uma classe intermediária bastante dinâmica, mais numerosa que a sociedade açucareira. Trabalhadores livres, pessoas que trabalhavam para, né, dar toda a estrutura que era necessário para manter a extração aurífera naquele território. Uma sociedade muito marcada pela religiosidade. Então, se você vai até Minas Gerais hoje, você encontra em cada cidade histórica, em cada esquina, uma capela, uma igreja, por conta, né, do achado do ouro e da extração e da parte que cabia a Portugal, até mesmo a capital, né, foi transferida de, né, Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, porque ficava mais próxima da região de Minas, né, assim, Minas Gerais, né, por isso que o nome Minas Gerais era em geral, né, que havia minas naquele território, e uma sociedade bem mais dinâmica, marcada, né, pela presença de homens livres, de comerciantes, de intelectuais. Isso é bem importante a gente entender, para depois, lá na frente, compreender melhor a Inconfidência Mineira. Aqui, duas imagens, né, de um lado esquerdo eu mostro uma casa grande, né, que seria a residência do senhor de engenho, ou, né, dos grandes produtores agrícolas, latifundiários do Brasil, com, né, escravos ali servindo, né, a dona, né, servindo a mulher, né, do latifundiário, do, né, grande produtor rural, as crianças africanas escravas ali também, né, próximas, muitas vezes você até vê imagens, né, de crianças africanas escravas, né, lembrando, com crianças, né, com crianças brancas, e do outro lado a gente tem, né, os escravos que trabalhavam nas minas sendo supervisionados aí, né, esse aí no caso seriam escravos que estão sendo vigiados aí, para que eles não pudessem esconder, né, o diamante, por exemplo, coisa que eles fizeram, né, engoliam, né, e depois utilizavam, né, essa riqueza para
alguns benesses, né, comprar algumas mercadorias que eles necessitavam, ou até juntar para comprar, né, a sua própria liberdade. Aqui uma grande obra do Gilberto Freire, que trabalha, é um clássico, né, eu vou propor para alguns alunos dos segundos anos, né, a leitura dessa obra de forma coletiva e a apresentação das informações num diálogo interdisciplinar que estamos aí organizando para, né, outros estudantes do campus. Aqui 31 minutos já, tô acabando. Aqui um gráfico bem interessante que mostra a população e a exportação da colônia brasileira. Então, nós temos aqui o açúcar, né, em 1650 atinge seu auge ali, né, antes, né, dos holandeses serem expulsos do território de Pernambuco e Olinda. Então, né, o açúcar, ele teve aí, né, grandes momentos aí, um produto de grande escala e atendendo às necessidades, né, as demandas internacionais via mão portuguesa, né, então, embora, né, vocês podem perceber que o ouro aqui em 1750, ele cresce muito, em 1760 ele chega, né, ao seu auge, mas ele não chega a ultrapassar, né, o açúcar como grande produto exportado da colônia. E o verdinho seria tabaco, seria algodão, couro, pau-brasil e outros, né, produtos tropicais extraídos da natureza, para atender também as demandas do mercado europeu, principalmente. Aqui a quantidade de pessoas, uma população, né, uma estimativa, né, exceto índios, então a população de 1550 de não índios, né, de 15 mil, sobe para 3,3 milhões, né, de pessoas, tá? Então, aqui o auge, em amarelo, destaca o auge do ouro, né? Então, aqui vocês podem perceber, né, em 1750 até 1760. Então, a primeira metade do século XVIII foi o auge, né, da produção aurífera, e a primeira metade do século XVII, né, o auge da produção de cana. Aqui uma outra informação bem interessante, onde eu mostro para vocês, e isso traz muitas outras informações, esse quadro, do transporte de africanos para o Brasil. Então, vocês podem perceber que a região de Pernambuco, né, do século ali no século XVI, da segunda metade do século XVI, é o território que recebe mais, né, africanos, lembrando, então, do auge aí da produção de açúcar. Pernambuco é uma referência na produção de cana nesse momento histórico. Depois a gente vê até um equilíbrio aqui, né, de africanos chegando como escravos em territórios do Nordeste, Bahia e Pernambuco, e no Sudeste, tá? E a gente vê que ultrapassa na região Sudeste o número de africanos como trabalhando como escravos na região Sudeste por conta, né, de Minas Gerais. E continua assim na região Sudeste, então, tendo o maior número de escravos depois, durante o século XIX, mas aqui já se dá por conta, né, não por conta do ouro, mas de outras produções, entre elas o café, tá bom? Olhem com bastante cuidado esse material depois, assim, anotem, tirem dúvidas, tragam para a aula ao vivo para a gente debater, né, estas questões, se vocês tiverem alguma dúvida. Um outro tema muito importante, e é uma realidade presente neste contexto, é a religiosidade no período colonial. Então, nós sabemos, né, que a Companhia de Jesus foi aí importante, teve um importante papel jesuítas, né, na catequização dos índios, na consolidação do catolicismo nas novas terras, não só os jesuítas, mas como os caputinhos e outras grupos religiosos, né, que vieram para a colônia para esse papel, né, de consolidar o catolicismo, que era interesse da Igreja Católica no período pós-reforma protestante, e que eles acabaram colaborando no processo de aculturação dos povos nativos, e dominando a educação também no período colonial. Mas não podemos negar, né, que os traços das religiosidades indígenas e africanas no plural também, porque havia vários grupos, né, populações vindas de diferentes partes do continente africano, e isso tudo está misturado na religião
católica no Brasil, que tem traços específicos se a gente comparar a religiosidade católica na Europa, né? Até hoje é possível ver esses traços nas festas mais conhecidas no Nordeste brasileiro e no interior do Brasil. Também indico o filme A Missão, né, do Robert De Niro, acho que quase todos já ouviram falar não sei se no filme, mas pelo menos, né, no ator. É um filme magnífico que mostra, né, a questão aí das lutas entre, né, os povos jesuítas, os religiosos, os indígenas e os bandeirantes, né, os responsáveis também por capturar os índios, e era mais fácil capturar índios das revoluções jesuíticas porque eles eram mais pacíficos. E aí eu trago para vocês como é forte essa questão da religião católica na colônia, lembrando da primeira missa celebrada no Brasil, dia 26 de abril de 1900, estou doida, desculpa, 26 de abril de 1500, tá? Então, religiosos também vieram, né, na náusea de Pedro Álvares Cabral, aqui permaneceram alguns dias, celebraram e demarcaram também, né, a religiosidade no novo território. E mostrando para vocês as várias reduções jesuíticas que foram, né, sendo construídas ao longo do período colonial em terras paranaenses, lembrando que essas reduções jesuíticas eram organizadas pelos espanhóis. O mapa do Paraná mostra bem para vocês que o só litoral brasileiro, né, fazia parte da colônia portuguesa. O restante, 90% do território paranaense, pertencia à Espanha, segundo o Tratado, né, de Tordesilhas. Porém, né, com as bandeiras, com, né, as entradas, com as expedições portuguesas para além, né, do litoral, esse território foi sendo conquistado, foi sendo dominado e foi sendo povoado por portugueses. Por isso, o território paranaense, né, passou a pertencer, em determinado momento, à coroa portuguesa. E, para terminar, né, houve muitas revoltas no período em que o Brasil foi colônia de Portugal. Algumas delas estão destacadas aqui, elas ficaram conhecidas como revoltas nativistas, não tinham o objetivo de se separar de Portugal, ainda não tinha, né, essa ideia de independência nestas revoltas, eles lutavam por questões regionais específicas, e vocês vão conhecer um pouquinho, né, dessas revoltas, assistindo esse vídeo, né, que eu estou indicando que vocês assistam, façam, né, as anotações necessárias e tragam as dúvidas nas aulas ao vivo, tá bom? Porque não tem como a gente dar conta de tudo, né, em um único vídeo, falar especificamente das revoltas, e esse vídeo, ele é bem sistematizado, ele é bem didático, mostra as informações principais e vai contribuir nesse processo, né, de formação de vocês, conhecendo melhor, né, as principais características do território brasileiro, enquanto colônia portuguesa. E só lembrando que essas revoltas, né, por mais que elas lutaram por questões específicas, elas foram mostrando e revelando a insatisfação das várias populações que estão distribuídas no território, né, da colônia brasileira, e contribuíram para a crise do sistema colonial, uma crise, né, que vai ser cada vez mais evidente em meados do século XVIII, né, daí a gente vai discutir essa questão a posterior. Tá bom? Então, era isso aqui que eu queria apresentar para vocês. Assistam novamente quantas vezes vocês quiserem, façam as anotações, façam, né, a leitura dos materiais extras que eu vou disponibilizar lá na plataforma e tragam as dúvidas para as aulas ao vivo, para que a gente possa, né, ter uma noção muito clara desse período colonial brasileiro e de toda a sociedade que foi organizada, para a gente entender as permanências, as rupturas e as permanências, né, que nós vivenciamos e estamos vivenciando até hoje em relação a esse período da história do Brasil, tá bom? Um abraço para todos e um abraço para todas também.